Com este vídeo e os recursos que te vamos dar, vais saber exatamente tudo o que tens de fazer para ganhar dinheiro a importar carros da Alemanha para Portugal. Sabemos que te vamos conseguir ajudar porque em vídeos passados cumprimos a nossa promessa e ajudamos pessoas como tu a perceber tudo sobre o assunto que precisavam de saber. Este não vai ser diferente. Em vez de demorares dias e dias a procurar toda a informação que precisas, em 26 minutos vais saber tudo. A única coisa que tens de fazer é ver o vídeo até ao final. Nós somos a Desconheço e temos a missão de ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. Deveria ter sido ensinado nas escolas, vai ser ensinado de forma simples e direto ao assunto aqui por nós. Se achas que te vai ajudar, subscreve o canal para não perder os futuros vídeos. Se achas que não vai, vamos na mesma noutros vídeos onde te vamos ajudar ao máximo. Importar carros para Portugal pode ser extremamente lucrativo e há muitas pessoas que ganham muito dinheiro a fazê-lo, mas precisas primeiro de saber exatamente como o fazer, que valores procurar e que carros importar. O nosso objetivo é que a tua pesquisa acabe com este vídeo e não precises procurar mais nada em mais lado nenhum. No final, comenta se conseguimos cumprir esta promessa. Mas vá, e já foram muitos papos sem qualquer sumo. Para importares um carro para Portugal tens de seguir estes 9 passos. Primeiro, escolher o carro, depois descobrir o preço médio em Portugal, ponto 3, procurar várias possibilidades e escolher a certa, depois a simulação do imposto sobre veículos, quinto, ir buscar o carro, sexto, comprar o carro, sétimo, trazer o carro para Portugal, oitavo, legalizar e nono, vender. No resto do vídeo vamos passo a passo ver tudo ao pormenor e usar um exemplo da compra de um Audi TT para não ser só mostrar a teoria. O primeiro passo de todo este processo é escolher o modelo de carro que vamos importar. O modelo que nós escolhemos foi um Audi TT Coupé S-Line entre 2006 e 2010. Este carro tem uma cilindrada de 1974 cm3, 200 cavalos, é a gasolina e emite 168 gramas por quilómetro de CO2. E agora vou-vos dizer porque é que esta informação é importante. Aliás, são das mais importantes para escolher um carro para importar, porque o custo de legalização depende destes fatores. Para conseguirmos ter um menor custo de legalização, temos de ter um menor imposto sobre o veículo, o ISV. E, portanto, para otimizar as características, estas devem ser: a cilindrada deve ser menor ou igual a 2000 cm3, deve ter uma idade entre 5 e os 15 anos, quanto mais antigo melhor, as emissões devem ser abaixo de 140 gramas por quilómetro de CO2 e o combustível deve ser gasolina. Estes são os pontos para ter o melhor custo de ISV. Mas isto não quer dizer que se importarem outro tipo de carro não façam dinheiro. Têm sempre de comparar com os preços em Portugal e ver se dá lucro. E assim está feito. O passo número 1, neste caso escolhemos o Audi TT que falámos há pouco, mas tu é que escolhes o carro que queres importar. Vamos então passar para o passo número 2. Neste momento já temos um possível modelo de carro para comprar. Neste caso, o Audi TT. O que vamos fazer agora é descobrir os preços deste modelo em Portugal. Isto para depois comprarmos com o estrangeiro e vermos se compensa importar e termos lucro. O que fazemos para o Audi TT foi procurar o mesmo modelo nos 3 principais sites de compra de carros em Portugal. O que usámos foi Stand Virtual, OLX e o Pisca Pisca. O que deves procurar neste passo são os carros em bom estado e apontar o carro com o preço mais baixo e o preço mais alto. No nosso template nós já preenchemos uma tabela com o ano do carro, os quilómetros, o estado do veículo, em que site encontramos o anúncio, o link para o anúncio e o preço. No Stand Virtual eles também dizem o preço médio do modelo. Portanto, no final deste passo tens de saber o preço do carro mais baixo e o mais caro, como também os preços médios. Vamos ver aqui o caso do Audi TT. Estes foram os resultados do carro mais barato. O ano era 2008, tinha 192.473 km, o estado era bom, o site foi no Stand Virtual e tinha um preço de 12.990 €. E o mais caro foi o ano 2008, com 120.000 km, bom estado, o site foi no Stand Virtual e tinha um preço de 22.000 €. E os valores médios que vimos no stand virtual, que o site indicava, foram entre 13.850 e 16.900. O passo 3 é dos passos mais importantes dos 9, e também um que deve demorar algum tempo e não ser feito à pressa. O objetivo é procurar o máximo de possibilidades, ou seja, encontrar muitos carros que possivelmente possam ser bons investimentos. Não basta só um ou dois, nós no mínimo gostamos de ter pelo menos 5. Vemos muitos carros e depois escolhemos 5 para a nossa tabela do nosso tempo. Os melhores sites para procurar carros na União Europeia são o AutoScout e o Mobile.de. E as informações que deves ter mais atenção são o estado do carro, os quilómetros, o preço, o local e o ano do carro. Dos potenciais carros tens de escolher aquele que tem a melhor combinação entre o ano mais recente, quilómetros mais baixos, preço mais baixo, melhor qualidade aparente e local mais perto ou barato de ir. Nós fizemos uma fórmula para este passo para acabarmos a escolher sempre o melhor carro possível, dentro dos 5 que já selecionamos. Nós damos uma importância de 5% à idade do carro, 5% ao local mais perto e mais barato, 35% à qualidade aparente,
20% ao número de quilómetros e 35% ao preço mais baixo. Portanto, nós fizemos um ranking de 5 possíveis carros dentro de cada parâmetro e depois o template faz as contas todas sozinhas e o mais próximo de 100% é o carro que escolhemos comprar. Estes foram os 5 possíveis carros que escolhemos e este foi o ranking que fizemos de cada. E no final o vencedor foi o potencial número 4 com 58%. Este carro é de abril de 2007, tem 268 mil km, está em bom estado, encontramos no site do mobile.de, está localizado na Alemanha e tem um preço de 6 mil euros. Uma dica muito importante neste passo é o melhor é só ver os vendedores profissionais. Claro que é possível que estes também enganem, no entanto é mais provável que um carro que de um particular esteja em pior estado. E se só conseguires verificar isso presencialmente, vais perder todo o dinheiro da viagem a ir para lá e quando chegares lá o carro não está em condições. Vamos recapitular. Até este ponto escolheste o modelo de carros que queres importar, viste o preço médio desse modelo em Portugal e encontraste no mínimo 5 potenciais carros para comprar no estrangeiro. No passo número 4 vais fazer uma simulação do custo do Imposto sobre Veículos, o ISV, que é o maior custo de legalização deste processo e, portanto, se for demasiado elevado pode acabar por não compensar todo o trabalho de ir buscar o carro fora do país. O ISV é um imposto de matriculação, ou seja, só é pago uma única vez quando matriculas o carro pela primeira vez em Portugal. Como já vimos, no passo 1, os parâmetros mais importantes são a cilindrada, emissões de CO2, combustível e a idade do carro. E fica também a saber que os carros elétricos, por enquanto, não pagam ISV, portanto podes aproveitar-te enquanto não se paga. Para simulares este custo basta ir ao simulador de ISV online, se não encontrares, o link está no template. E, neste caso prático do Audi TT, o valor de ISV foi de 1.875 euros. Um alerta que deves também saber, só pagas IVA se o carro tiver menos de 6 meses ou menos de 6 mil km. E se não for da União Europeia. Então, até ao momento já escolhemos o carro que queremos comprar, os 6 mil euros, e vimos que pelo menos vamos ter de pagar quase 1.900 euros em ISV. E assim entramos no passo 5, que é ir buscar o carro. Também engloba ver se o carro está em condições. Este é o passo mais crítico, porque se comprares um carro que não está em condições, podes acabar a gastar muito mais dinheiro a arranjá-lo. A minha sugestão é que, se não percebes muito sobre carros, leva alguém contigo que perceba. Para teres um negócio lucrativo, tens de saber exatamente todos os custos que vais ter com o negócio. Neste caso, todo o processo de comprar, trazer e legalizar o carro. E isto também engloba os custos de ir buscar o carro. Neste passo vamos calcular todos os custos que vais ter a ir buscar o carro, isto inclui a ida de avião, o deslocamento até lá, a estadia e a comida. Isto assumindo que só lá estás para comprar o carro e não te metes a passear a gastar dinheiro. E também vou dar várias dicas tanto como para ver se o carro está em condições presencialmente como online. As dicas que tenho para o passo 5 são 1. Ver reviews do stand no Google para ver se são de confiança. 2. Entra em contato com o stand para pedir vídeos do carro. 3. É possível que tenhas de enviar uma quantia para reservar o carro até teres de ir buscar, mas certifica-te que sempre consegues reaver o dinheiro caso não compres o carro. 4. Se conseguires, tenta arranjar vários possíveis carros no mesmo local para onde teres a viagem toda apostada num só carro. 5. Antes de ir, procura muito sobre o carro que vais ver. Vê, por exemplo, no YouTube os problemas mais comuns nesse modelo. 6. No vídeo, pede que seja durante o dia com luz natural, que existem pequenos defeitos que podem ser disfarçados com pouca luz, por exemplo, se houverem bolhas na pintura pode tratar-se de um sinal de ferrugem. 7. Quando lá estiver, experimenta os pedais para ver se estão desgastados por condução abusiva. 8. Verifica todos os comandos do carro, como a abertura do vidro, o ar-condicionado, o sistema de som, etc. 9. Vê se quando ligas o carro ficam acesas algumas luzes do painel de instrumentos que não são supostas, como por exemplo da bateria, do ABS, nível de óleo, etc. 10. Quando fores fazer o test drive e ligares o motor, certifica-te que não tem ruídos e batidas constantes. 11. Se a direção vibrar ou abanar enquanto conduzes, a caixa de direção pode estar solta. 12. Se notares muito desgaste nos estofos e no volante, bem como folgas na caixa de velocidades, mas o carro tiver poucos quilómetros, tenha atenção porque não é normal numa viatura recente. E a última e a 13ª, vê o Vehicle Identification Number, ou o VIN, que é uma referência universal para criar um registro individual de cada automóvel. Também já podes ter ouvido como o número de chassis. Existem sites como o automobil.com e o autodna.com que, se meteres o VIN, mostram quantos quilómetros o carro tinha na sua última inspeção. Estes sites custam mais ou menos 13 euros e vão ser 13 euros bem gastos para confirmar os quilómetros, se não teve acidentes e se não for roubado. E estas são as dicas do passo 5. Vamos passar então à prática. No caso do Audi TT, tínhamos de ir até Gassenheim, na Alemanha, para o ir buscar. Primeiro temos de tratar da ida.
Neste caso escolhemos o voo da TAP com partida em Lisboa até Frankfurt, marcado para uma sexta-feira com 2 semanas de antecedência e tem um custo de 109 euros. Aqui podes usar o Skyscanner para encontrar o voo mais barato. A estadia foi num Airbnb chamado Lime & Wine para 2 noites de sexta a domingo com cozinha e sem reembolso e teve o custo de 152 euros. Aqui podes usar, por exemplo, o Booking para encontrar a melhor estadia. O objetivo aqui não é ter o melhor quarto, basta quase sempre uma cama e o objetivo é gastar o menos possível. Também optámos por uma estadia com cozinha para conseguirmos cozinhar as refeições e não temos de estar sempre a comer fora, que aumenta muito mais os custos da comida. E falando da comida, assumimos 6 refeições ao longo destes dias, com uma média de 11 euros por refeição, ou seja, 66 euros em comida. E como marcamos a estadia perto do stand de carros, não vamos gastar muito em deslocamento. Portanto, assumimos 10 euros por dia em deslocamento durante 2 dias, portanto 20 euros no total. Também contabilizámos os custos do vinho, que foram os 13 euros. E tudo somado deu um total de 360 euros em custos neste passo 5. O passo 6 e o passo 8 são os passos mais complicados em termos de documentação e burocracia. Neste passo vamos ver exatamente que documentos tens de levar, o que fazer no momento da compra e que documentos tens de trazer. Neste passo será apenas para carros comprados na Alemanha, outros países podem ser precisos diferentes documentos no ato da compra. Primeiro, os documentos que tens de levar são cartão de cidadão, passaporte, carta de condução, comprovativo de morada e comprovativo de IBAN. E agora, quanto ao que tens de fazer no momento da compra, primeiro, ler e assinar o contrato de compra e venda, segundo, fazer o pagamento, terceiro, pedir a fatura após o pagamento, quarto, arranjar a matrícula temporária, quinto, arranjar o seguro temporário, sexto, pagar o IUC alemão e sétimo, arranjar o certificado de conformidade, também conhecido como o COC. Vamos agora ver todos os pontos mais críticos deste processo. Começamos pela matrícula temporária. Existem 2 matrículas temporárias, a amarela e a vermelha. A amarela tem a validade de 3 a 5 dias e a vermelha de 15 dias a 1 ano. Normalmente o custo destas matrículas é de 50 euros para a emissão e de 20 euros para as chaves, logo mais ou menos uns 70 euros. As matrículas amarelas são de circulação no país e as vermelhas para exportação, portanto vais sempre escolher a vermelha. Depois o seguro temporário. Neste momento, como ainda não tens matrículas portuguesas, não consegues comprar um seguro português, portanto precisas de um seguro temporário. O seguro temporário é apenas de responsabilidade civil, ou seja, contra terceiros, é válido pelo mesmo prazo da matrícula e aumenta de custo conforme o prazo. Normalmente não custa mais de 100 a 150 euros para 15 dias. Podes fazer isto num stand em que compras o carro, por isso é que é melhor comprar num stand profissional, senão vais ter de fazer tudo sozinho. E se não falares alemão, isto é bastante complicado. Mas nós também na descrição temos o processo todo explicado para se comprares a um particular e o stand não fizer estes processos todos. Depois vamos para o IUC alemão, ou seja, o Imposto Único de Circulação, só que o equivalente ao alemão. Tal como cá, tens de pagar o equivalente ao Imposto Único de Circulação, que é o IUC da Alemanha. O IUC alemão a pagar corresponde ao proporcional de 1 ano pelo prazo de validade da matrícula. Ou seja, se o IUC alemão for anual de 120 euros, um mês corresponde a 12 euros e 15 dias a 6 euros, bastante simples. O valor varia consoante as características do carro e podes ver o custo no simulador online. O link também está no template que nós fizemos. E por último temos aqui o certificado de conformidade. O certificado de conformidade, o termo internacional é o Certificate of Conformity, não é nada mais que uma declaração emitida pelo fabricante de um produto em que como este produto está conforme toda a legislação e todas as regras aplicáveis na União Europeia. Pergunta ao vendedor se te pode fornecer o COG e alguns vendedores podem não o ter. Outros podem tê-lo logo no imediato e outros terão que o pedir, assim como podem cobrar o COG ou podem não cobrar. Tudo é possível, mas o ideal é que tragas sempre contigo o mesmo que tenhas de o pagar. O custo varia sempre mais ou menos entre os 100 e os 250 euros conforme a marca. Se não trouxeres o COC da Alemanha, podes pedi-lo em Portugal ou pela internet, mas demora sempre algum tempo a receber, entre alguns dias a um mês, o que depois atrasa todo o processo de legalização. E isto é tudo o que tens de fazer lá. Agora os documentos que tens de trazer são o COC, como já vimos, o Zulassungst, nem vou tentar dizer isto, que é o equivalente ao nosso antigo livrete do carro, o Zulag não sei quantos também, que não vou tentar dizer, que é o equivalente ao nosso antigo título de risco de prioridade. Depois também o TÜV Berige, ou também não vale a pena tentar, equivalente à nossa folha de inspeção se apenas tiver mais de 3 anos. Depois a declaração de venda e a carta verde do seguro. No caso da Audi TT, os custos foram 6.000 pelo carro, 7,5 € pelo IUC alemão, 70 € pelas matrículas temporárias, 150 pelo seguro temporário, 150 pelo certificado de conformidade, e isto dá um total de 6.377,50 €. E este é todo o passo 6, neste momento já és dono do carro e agora tens de o trazer para Portugal, legalizar e vender, que é o que vamos ver mais à frente.
Agora que já tens o carro, vais ter de trazê-lo para Portugal. Isto podes fazer de duas maneiras, ou vens a conduzir ou pagas a uma transportadora para o fazer. A minha preferida é optar por conduzir o carro se tiveres a possibilidade, mas se optares pela transportadora tenho aqui algumas dicas para ti. 1. Encontra uma transportadora que vá do local onde compraste o carro até mais ou menos onde vives. 2. Esta opção é mais cara do que vires a conduzir tu e também tem mais riscos. Muito pode acontecer ao carro durante o transporte e é difícil reaveres o dinheiro ou arranjarem-te o carro. E se conseguires, é uma dor de cabeça. 3. Deves procurar várias transportadoras e pedir orçamento a cada. No mínimo 3 e depois comparar tudo. 4. Perguntar à transportadora os seguintes pontos: tempo de transporte, condições de transporte, coberturas e franquias do seguro, disponibilidade para o transporte e disponibilidade de entrega e recolha, cuidados que o transportador tem com os carros, políticas escritas e contratadas em relação a riscos e danos, relatório do estado do veículo na recolha e na entrega e verificação na origem do que foi contratado. E 5. O custo de transportar é de mais ou menos 1000 euros, mais o voo que tens de comprar de volta. No entanto, se escolheres vir a conduzir, o carro tens de calcular e planear tudo. O melhor a fazer é planear isto tudo antes de ires, para saber exatamente os custos estimados e decidir se vale a pena comprar o carro ou não. Se vieres a conduzir, primeiro vais ao site michelin.com e calculas o itinerário de volta. Introduz os dados do carro que vais comprar e o preço médio do combustível ao longo do caminho. Assim ficas a saber exatamente o custo da viagem. É uma viagem longa e precisas dormir, portanto, ou dormes no carro ou paras no hotel pelo caminho. Usa também o site da Michelin para encontrar os hotéis pelo itinerário que vais fazer. E como és humano, precisas também de comer, portanto faz uma estimativa do dinheiro que vais gastar em comida. E no final, somas tudo. No caso do Audi TT, o planeado foi vir a conduzir, portanto planeámos a viagem toda no Michelin.com e deu um total de 2405 km até Lisboa. Demoraria 23 horas e 17 minutos. O custo da gasolina e portagens é de 749,45 euros. No site, para conseguirem esta informação toda, têm de meter a morada de início, a de fim, o modelo do carro, todas as especificações e o preço da gasolina. Na comida e dormida, os custos foram 36 euros de dormida e 20 euros de comida, o que dá no total 805,45 euros de custos para trazer o carro para Portugal. Já estamos quase na reta final. O carro já é nosso e já está em Portugal. Agora só precisamos de legalizar. Para o fazeres tens duas opções, ou fazes tu próprio ou contratas uma agência para fazer por ti. Mas queres ter o máximo de lucro e se planeias fazer isto mais do que uma vez, vale a pena fazeres por ti. E como nós vamos deixar aqui a papinha toda feita, ainda mais fácil vai ser. O tempo médio para legalizares o carro é de cerca de 2 semanas. Vamos começar por ver a documentação que precisas para começar, depois dividir o processo todo em 9 pontos e ver cada um ao pormenor e no final vou deixar aqui todos os prazos que tens de seguir. Quando disse ao início que este vídeo teria tudo o processo, não estava a mentir. A tua pesquisa sobre como ganhar dinheiro em importar carros da Alemanha vai acabar com este vídeo e no final vais ter todas as ferramentas para fazeres tu próprio. Os documentos que precisas para começar são os documentos estrangeiros equivalentes ao nosso documento único automóvel, normalmente é o livrete e o título de registro de propriedade. Aqueles nomes esquisitos que eu nem conseguia pronunciar. Depois, a fatura de compra, o certificado de conformidade e o guia de transporte se o carro tiver sido transportado até Portugal por uma transportadora. E para acelerares o processo, podes também ter outros documentos e credenciações prontas como o modelo 9 do IMT já preenchido, o fecheiro também está no nosso template, também deves ter já a credenciação no portal aduaneiro feita e o processo também está explicado no passo 8 no template. Com estes documentos na mão, vais iniciar o processo que resume a 9 pontos. 1. Obter o número de homologação nacional no IMT. 2. Fazer inspeção para a atribuição de matrícula no centro de inspeções e a obtenção do modelo 112. 3. Preencher a declaração aduaneira de veículos no portal da autoridade aduaneira. 4. Pagar os impostos no multibanco ou no banco ou num serviço das finanças. 5. Fazer as chapas de matrícula numa loja de peças automóveis, serviços rápidos, etc. 6. Contratar o seguro automóvel. 7. Entregar o modelo 9 no IMT. 8. Fazer o registro inicial na conservatória do registro automóvel. E o último ponto, pagar o IUC. Vamos começar então pelo ponto número 1, que é obter o número de homologação nacional. Primeiro vais ao IMT, quer seja presencialmente na tua zona ou no site deles, e pedes o número de homologação nacional. Precisas do VIN, número de homologação europeia, documentos equivalentes ao documento único automóvel e o COC. Neste ponto não tens qualquer custo. Ponto número 2, ir à inspeção. Neste momento tens de levar o carro ao centro de inspeções da tua zona, isto depois de teres o número de homologação nacional. Precisas de levar o documento equivalente ao documento único automóvel do país de origem, o COC ou número de homologação nacional e o modelo 9 do IMT, que o link está no fecheiro no template. Esta inspeção é mais pormenorizada do que as inspeções normais e serve para comparar a informação na documentação com o carro em si.
No final desta inspeção é emitido um modelo 112. Neste modelo depois tens de mostrar no IMT para pedir o documento único automóvel. A inspeção tem um custo de mais ou menos 80€ e demora cerca de 1 hora. Ponto número 3. Preencher a declaração aduaneira de veículos ou a DAV. Primeiro vais ao portal aduaneiro, que o link também está no tempo. Precisas da credenciação ativa, o número de homologação nacional, documentos equivalentes ao do DUA do país de origem e a fatura de compra. Isto não tem custos e demoras cerca de 1 hora a preencher tudo. Para preencheres basta iniciar a sessão, ires a instruções de preenchimento da DAV, lês tudo, preenches a DAV e submetes. Isto tem de ser feito obrigatoriamente até 20 dias depois da entrada no país. No final vais ter o DUC, que é o documento único de cobrança. Ponto número 4. Pagar impostos. Para pagares o ISV, aquele imposto que simulámos ao início, precisas do DUC, pois lá estão as referências de pagamento e podes pagar por multibanco e no banco presencialmente ou online. Depois de pagares, espera cerca de 2 a 3 dias para a alfândega validar o pagamento, depois podes ir acedendo ao portal aduaneiro, à área SFA2, para verificar se já tens a matrícula atribuída. O custo há de ser igual ou bastante parecido àquele que simulaste no passo 4. Tens de fazer o pagamento até 10 dias úteis depois de preencheres e submeteres a DAV. Ponto número 5. Entregar um modelo novo no IMT. Com a inspeção feita e os impostos pagos, vai ao IMT para entregares um modelo novo preenchido e começares o processo para obteres o certificado de matrícula do IDUA. Neste momento também deves entregar a documentação original do veículo ao IMT para guardarem em arquivo. O que precisas para este ponto são o modelo novo preenchido, o modelo 112 do Centro de Inspeções, o COC, a documentação original do carro, a DAV e o documento consulta do número de homologação. Isto tem um custo de mais ou menos 45€ e pode demorar cerca de 1 hora. Tens de fazer até 10 dias úteis após a entrega da DAV. Ponto número 6. Fazer as chapas da matrícula. Para fazer as chapas da matrícula basta pesquisar no Google chapas de matrícula e depois metes a tua zona. E has de encontrar uma empresa que as faça. Precisas da nota de liquidação da DAV com a indicação da matrícula e custa cerca de 20€ a fazer. Ponto número 7. Contratar um seguro automóvel. Até este ponto tinhas o seguro automóvel estrangeiro, agora precisas de um nacional. E não me vou alongar neste ponto porque temos um vídeo já a explicar tudo sobre seguros automóveis em Portugal e outro sobre o melhor seguro automóvel em Portugal. Os links estão na descrição. Este custo não vamos contabilizar para os custos de investimento. Ponto número 8. Fazer o registro. Foi difícil, mas já estamos a ver a luz aqui ao fundo do túnel. Este é o penúltimo passo na legalização do carro. Aqui tens de fazer o registro inicial de propriedade numa conservatória do registro automóvel, presencialmente ou online. O link também está no template. Custa cerca de 55€ e demora cerca de 20 minutos. Depois de fazeres, é emitido o DUA. E o ponto número 9, finalmente vamos pagar o IUC. Este imposto já deve ser conhecido, é um imposto único de circulação e podes pagá-lo diretamente no portal das finanças. No template temos um link para um simulador que diz quanto pagas, no caso do Audi TT foi 153,85€. E bem, nestes 9 simples passos tens a legalização toda feita. Parece complicado, mas se fores seguindo passo a passo consegues fazer tudo facilmente. E ao início é difícil, mas depois começa a ser cada vez mais fácil. Agora, como disse, vamos ver os prazos todos que não deves ultrapassar. 20 dias úteis desde que o automóvel dá entrada em Portugal para a emissão da DAV, 10 dias úteis para o pagamento de impostos, 30 dias para o pedido de DUA e 60 dias para efetuar o registro. E para teres noção dos custos para o Audi TT, tudo somado, no processo de legalização gastámos no total 2.228,92€. Agora no próximo passo vamos ver exatamente todos os custos juntos. Finalmente chegamos ao último passo. Aqui tens duas opções, ou ficas com o carro e poupas dinheiro, ou vendes e ganhas dinheiro. Neste vídeo estamos a assumir que queres fazer lucro com este carro e vender, portanto, vamos ver o que tens de fazer agora. Ao vendermos, precisamos de, primeiro, arranjar todos os problemas do carro para o tornar mais apelativo para o comprador. No template temos também uma tabela que contabiliza estes custos, com este Audi TT não foram necessários arranjos. Depois, tens de somar todos os custos que tiveste ao longo deste processo, o template faz isto automaticamente. Neste caso gastámos 360€ com a ida, 7.377,50€ na compra, 805,45€ na vinda, 2.228,92€ na legalização, 0 custos de arranjo, o que dá um total de 9.771,87€. E depois de sabermos os custos, definimos 3 preços de venda, um alto, um médio e um baixo, sempre em linha com os preços do mercado que vimos no passo número 2. O melhor é meter o primeiro anúncio com o preço mais elevado e, se não vender, ir ao longo do tempo baixando o preço. Neste caso, os preços foram alto 16.000€, médio 14.500€ e baixo 13.000€. Nós procuramos no mínimo 20% de lucro nestes investimentos, procuramos sempre isto, portanto o nosso preço é sempre mais baixo, nunca baixa deste valor. E no final tens de fazer o anúncio, para isto precisas de um título, informação geral, descrição, detalhes e preço.
No template temos também um mini template para fazer o teu anúncio e depois é só publicar em todos os sites de venda de carro. E no final de tudo, quando venderes o carro, aponta o valor no template e vê quanto lucro fizeste. E à medida que fores fazendo mais destes negócios, basta fazeres uma nova cópia do template e ficas sempre com o registro pormenorizado dos teus negócios em importar carros da Alemanha. No caso da Audi TT, com uma venda a 14.850, o lucro é de 5.078,13 euros, um lucro de 34,20%. Bastante bom. E é tudo isto que tenho para ti hoje. Conseguimos cumprir a nossa promessa? Espero bem que sim. Se conseguimos, escreve nos comentários. E se o vídeo foi uma mais-valia, considera ver este próximo vídeo que temos para ti. Se não achas que te vai dar jeito para o futuro, então até ao próximo vídeo que certamente te dará.